O que a gente precisa pensar quando a gente está falando aí sobre cansaço, fadiga? O corpo está pedindo energia. Então, é muito importante que hoje, quem sente muito cansaço, comece o dia dando um bom café da manhã, tomando um bom café da manhã, dando nutrientes para esse corpo. Então, nesse momento, se você vai trabalhar com 3 refeições, vamos tornar cada uma dessas refeições mais nutritivas. Então, esse café da manhã, se você, para todo mundo que está aqui hoje, se acorda e com muito cansaço, muita fadiga, vamos nutrir esse corpo. O corpo está sedento por nutrientes. Então, se você quebra esse jejum com uma coisinha muito pequena, ele fica até triste. Porque ele está crente que vai receber mais uma coisa. Porque tiveram dias que você tomou 2 ovos e um café. Uma cápsula de doce de leite, só, né? Uma cápsula de doce de leite e 2 cookies. Acabou. O que mais? Tem mais alguma opção hoje que entra no teu café da manhã ou não? Tem os dias que eu tô em casa eu faço crepioca e às vezes o dia que eu tô trabalhando eu como pão de queijo. Até vi ontem sua postagem sobre o pão de queijo. Mas é porque é o mais rápido, o mais fácil. Então você tá na rua e eu pego pão de queijo e café. É bem Aham. quando eu tô na rua. Mas em casa, às vezes eu como crepioca, às vezes eu como pão com manteiga, ou pão com queijo e café, mate, mais ou menos isso. Tá. O que eu te aconselho aí? Quando a gente pensa nesse café da manhã e a gente está falando, né, de uma resistência à insulina, o que a gente tem que pensar, que eu te falei? Resistência à insulina, gordura no fígado. Cuidado com carboidrato. Se você quebra esse jejum, quando a gente está em jejum, a glicose, né, nosso açúcar no sangue está lá embaixo, estava dormindo, está em jejum. Se você escolher um café da manhã que tenha muito carboidrato, vai fazer um pico, isso vai despencar. A insulina, o que é ter resistência à insulina? A insulina é o hormônio que baixa o açúcar do nosso sangue. Quando a gente está com resistência à insulina, isso significa que a nossa insulina não tá, ela está doente, ela não está mais dando conta de baixar aquele açúcar como antes, da mesma forma. Então a gente tem que evitar sobrecarregar essa insulina. Então quando você come o pão de queijo, ali tem muito carboidrato, ali tem pouca proteína, ali não tem fibra. Quanto mais equilibrado for esse café da manhã, melhor para resistência à insulina. Então, o que é um café da manhã equilibrado? O café da manhã equilibrado, ele tem que ter proteína, ele tem que ter algum carboidrato e uma gordura. Então, quando você comeu ali os 2 ovos no café da manhã, quando você diz que come a crepioca, teve proteína, né? Nos 2 ovos teve só proteína e gordura, não teve carboidrato. Mas na crepioca tem o carboidrato da goma, tem a proteína do ovo. Recheia essa crepioca? Eu coloco, às vezes, uma fatia de queijo, mas Uma nem dúvida que eu fiquei. sempre. Tá. Uma dúvida que eu fiquei. Eu não vi em momento nenhum você falando sobre frutas. Você gosta de fruta? Gosto. Tá. Ah, teve um dia assim, o morango batido com whey, teve sim. Você falou que às vezes come uma frutinha depois na ceia, é verdade. Mas você come pão integral com vinho mexido, mas você tem o hábito de comer fruta no café da manhã? Não, pela manhã Comeria, não. Comeria. mas é só falta de hábito. Porque de manhã, como eu não sinto muita fome de manhã, eu penso assim: vou comer o menos possível, já que eu não sinto Sim. fome, e vou deixar para comer mais nos horários que eu sinto fome. Por isso que eu faço um café mais reduzido, porque é o horário que eu tenho menos fome. Qual é o problema disso aí? Quando você diz para mim que talvez você vai comer um cookie, um pão de queijo, essa fome de alguma forma ela vem. Só que você não para fazer a refeição. Então, você come alguma coisa. Então, esse café da manhã hoje, ele precisa ser planejado. Não tá com fome nenhuma? Vai ser pelo menos nutritiva. Eu vou comer uma fruta. Porque a fruta não pesa, a fruta é nutritiva, ela tem fibra, ela tem nutriente e vai ajudar esse corpo que está cansado. Então, eu te aconselharia hoje, em casa você está fazendo um café da manhã melhor do que quando você vai para o trabalho. Eu tentaria passar a levar um café da manhã para esse trabalho. Ah, eu vou levar então um sanduíche. Só que aí, se eu levar o sanduíche, pensando na resistência à insulina, no seu objetivo aí de emagrecimento, eu tentaria comer o sanduíche de manhã e à noite a gente pensa em outro lanche, para não ficar com muito pão na tua rotina também. Isso é uma coisa legal para vocês entenderem também. Muitas pessoas que não jantam e lancham têm um consumo excessivo de pão.
Porque é pão de manhã, pão de noite. Pão de manhã, pão de noite. E aí tem gente que fala assim, ai, Lari, mas é só um pãozinho. Ah, mas é um de manhã, um de noite. Se a gente reduzir um dos dois, a gente reduz 30 pães no mês. É coisa pra caramba. Em 3 meses, seu exame melhora. Então, tentar escolher e trabalhar com outras opções. Então, levei meu sanduíche ali pro meu trabalho de manhã, à noite eu vou pensar em outro lanche. Hoje foi dia presencial. Sanduíche, o pão é o quê? É um carboidrato. Ah, gosta do pão integral? Vai ter mais fibra. Outra coisa importante de vocês entenderem: pão integral não é menos calórico do que o pão francês, mas vai fazer um pico nessa glicemia, nesse açúcar no sangue, menor. Então, isso é bom para resistência à insulina, né? Picos menores de subida do açúcar. Então, por isso que o integral se faz tão presente, né? Que a gente fala que é tão importante. Não é pela caloria, é pela qualidade. Então, vou levar um pãozinho integral com queijo, com uma pastinha, né? Pode ser uma pastinha de frango, de atum, pode ser um cottage, vou levar um sanduíche. Ou, aí eu até faria assim, eu sempre gosto de ter uma opção extra na bolsa. Leva fruta, que aí se você saiu de casa, não tô com fome nenhuma, come a fruta pelo menos. Então, ao invés de comer o cookie, o pão de queijo, que são coisas pequenas, por que você acha assim, eu não tenho fome? Porque pão de queijo não pesa, um cookiezinho, né, um biscoitinho não pesa, mas não te dão um nutriente para melhorar a tua disposição, fazem esse pico, não necessariamente são pouco calóricos. Então, hoje, tornar o seu café da manhã nutritivo é muito importante, seja ele em casa, seja ele no trabalho. Tem alguém aí, gente, que está trabalhando aí de sistema híbrido e percebe que a alimentação muda muito quando vocês estão ou em casa ou no trabalho? Eu tenho percebido isso bastante, né? É uma realidade de muita gente. Então, é uma atenção que vocês têm que ter. Se perguntem, será que eu tenho mantido a qualidade das minhas refeições? Ou na rua, ou em casa? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que pode tornar minha refeição mais nutritiva? E aí, Cláudia, realmente é respeitar. Se você diz que você não tem tanta fome de manhã, às vezes você não precisa comer, então, 2 ovos de manhã. Você pode comer um ovinho e uma fruta, um ovinho e uma fatia de pão, a crepioca, né? E fazer dessa forma. A salada de fruta pode ser, mas tem que porcionar a quantidade. É muito fácil a gente comer muita fruta na salada de fruta. Então, eu tentaria pesar. Eu consideraria aí uma porção de fruta, em termos de salada de fruta, como uns 100 gramas, mais ou menos, de fruta, se fosse pesar isso, né? É fácil. Se a gente vai no mercado, Zona Sul, Norte Fruit, vende um saladão gigante. Então, também, começar um dia com uma salada de fruta é nutritivo, mas vai fazer um pico também, porque não tem proteína segurando, não tem fibra segurando. Então, Rita, pensar em salada de fruta, talvez associar com uma fibra, né? Uma chia, uma aveia, não comer uma quantidade tão grande dessa fruta, ou ter uma proteína naquela refeiçãozinha ali também segurando. A proteína segura a absorção do carboidrato. Então, sempre que vocês associam essa proteína, melhor. Uma xícara, eu acho que vai dar isso, mais ou menos. Uns 100 gramas. Acho que uma xícara. E aí, bota uma chia, que combina super bem com a fruta. É uma boa, sim. Então, a ideia é que vocês aprendam, pensem nessas sugestões, né? Nessas estratégias para a vida de vocês e entendam que isso aqui é só, né, o começo para que vocês consigam, porque mudança, gente, mudar hábitos é diário. É todo dia um pouquinho. Todo dia fazer um pouquinho. Todo dia fazer um pouquinho. Por isso que eu digo, né, que eu ensino vocês a se libertar e deixar de ser escravo de dieta. Porque quando vocês ficam com o conceito da dieta, vocês viram um robô que não pensa, ou que quer correr para acabar logo aquilo, para sair logo daquela dieta. E saúde é todo dia. Saúde é para sempre. Então, se todo dia vocês sobram em um degrau, vocês começam a fazer uma coisa nova. E essa semana eu consumi menos chá. Semana que vem eu vou consumir mais, porque eu não tenho eles aqui. E essa semana eu comi pouca fruta. Amanhã eu vou comprar fruta. É todo dia um degrau. É rotina. É criar uma rotina e repetir muito, até isso virar rotina. Porque nada vira rotina da noite pro dia. Tem que ter repetição. Repetição, repetição, repetição.